Publica. Mais uma vez a gente está junto aqui numa sexta-feira à tarde, né, fazendo as nossas aulas preparatórias para o Enem. Não sei se vocês acompanharam, viram aí no nosso último encontro, a gente trabalhou esse período inicial da República Liberal, trabalhou o governo do Dutra, o governo do Vargas e o governo do JK. Três governos importantes em termos de alterar a estrutura econômica, produtiva do Brasil. E na aula de hoje, se eu tivesse que definir a aula de hoje com uma palavra, eu falaria crise. A aula de hoje é uma aula de crises, é uma aula que encerra a República Liberal de uma forma muito complicada. A gente vai falar de dois governos que, num curto espaço de tempo, vão jogar o Brasil num turbilhão político. A gente vai falar do governo Jânio Quadros e o governo João Goulart. Vamos começar nossos trabalhos hoje, né, remetendo aí nosso assunto sobre a República Liberal. Só lembrando a vocês, né, para a galera que acompanhou e para a galera que não acompanhou também, onde nós paramos nessas aulas preparatórias para o Enem. A gente está falando da República Liberal, ou seja, o período entre 45 e 64, um período que vai desde o fim do Estado Novo até o início da ditadura militar. E nesse período, gente, nós vamos ter, já falamos aí de três presidentes, falamos do Dutra, do Vargas, da segunda passagem dele pela presidência, e do JK. E na aula de hoje a gente vai falar de dois presidentes que enfrentaram crises políticas gravíssimas em seu governo, Jânio Quadros e João Goulart. Sendo a crise do governo João Goulart uma crise tão profunda, mas tão profunda, que acaba descambando no golpe civil-militar de 64. Esse assunto é um assunto muito importante para a prova do Enem. Pega, por exemplo, a prova do ano passado. Você em casa está estudando para a prova do Enem, pega a prova do ano passado, dá uma olhada. Caíram duas questões sobre o governo João Goulart na prova do ano passado. Ou seja, são governos muito importantes. E pela minha experiência em sala de aula, eu percebo que os alunos têm alguma dificuldade em captar os elementos, captar as dinâmicas sociais que acontecem aí. Então vamos começar lembrando aqui do governo Jânio Quadros, beleza? O governo Jânio Quadros, um governo curtíssimo, um governo que dura pouco mais de 7 meses. Jânio Quadros assume no dia 31 de janeiro de 1961 e o governo dele vai até agosto do mesmo ano, ou seja, um governo curto, um governo complicado, um governo cuja crise, essa palavra que marca a nossa aula de hoje, ela vai estar muito presente. Gente, então pego, por exemplo, o governo Jânio Quadros. Você em casa com certeza vai se lembrar qual é o cenário econômico que o Jânio Quadros assume. O Jânio assume num cenário econômico terrível. O JK deixa duas heranças para o Jânio Quadros lidar. Uma, a crescente dívida pública do Brasil. Uma dívida que atinge um patamar muito significativo, muito grande. E outra, a segunda problemática grande, a inflação. A inflação atingiu um patamar muito grande, muito alto, durante o final do governo JK, início do governo Jânio Quadros. Nesse contexto aqui, o Brasil precisa arranjar alguma forma, algum mecanismo de solucionar essa dinâmica. É por isso, gente, que quando eu pego o governo Jânio Quadros, eu vou pegar um governo marcado por uma política, atenção a esse termo, tá? Um termo importante, uma política econômica ortodoxa. Eu quero que você em casa dê muita atenção a essa palavra aqui. Política econômica ortodoxa significa o quê, cara? Eu aposto que você já viu isso no jornal alguma vez, já escutou lá o William Bonner, o pessoal do Jornal da Band, já abriu o Jornal Globo e viu alguém falar sobre política econômica ortodoxa. Mas eu acredito que talvez você tenha dificuldade com esse termo. Então, muita atenção, galera. Uma política econômica ortodoxa é uma política econômica conservadora. Uma política que adota medidas um tanto quanto conservadoras, que tem como principal objetivo o combate à inflação. Combater a inflação é o principal objetivo dessa política econômica ortodoxa adotada aqui. E, cara, sempre, 100% das vezes que o Estado toma uma política econômica ortodoxa, ele vai ter que apelar para dois mecanismos básicos, beleza? Quando o Estado adota uma política econômica ortodoxa, ele tem que, número 1, cortar gastos. E número 2, aumentar a arrecadação. Ou seja, gente, em termos fiscais, uma política econômica ortodoxa
ela vai se caracterizar aí por um Estado que corta gastos e aumenta a arrecadação. No governo Jânio Quadros, como é que isso foi feito, por exemplo, cara? Aumentar a arrecadação foi feito através do aumento de impostos. Através do aumento de impostos, por exemplo, uma dinâmica que era necessária para o governo para aumentar a arrecadação. E no termos de corte de gastos, a gente vai ver, por exemplo, corte de subsídios. Você que não está acostumado com a linguagem econômica, subsídios são ajudas, né? São certos aportes, certa ajuda econômica que o governo dá a alguns setores. No caso aqui, o subsídio que a gente tinha, exemplo para você, subsídio ao petróleo, subsídio ao trigo. Então olha só o cenário, eu corto subsídios, corto ajuda econômica ao petróleo, corto ajuda econômica ao trigo. Qual é a consequência básica disso aqui, gente? Se eu cortei a ajuda econômica ao petróleo, o petróleo fica mais caro. Se eu cortei a ajuda econômica ao trigo, o trigo fica mais caro. Petróleo serve para fazer o quê? Isso mesmo, gasolina. Portanto, a gasolina fica mais cara. Trigo serve para fazer o quê? Pão. O pão fica mais caro. Ou seja, são dois subsídios que, se cortados, vão levar a um grande aumento do custo de vida. Marcante nesse início do governo Jânio Quadros. Por outro lado, aumentar impostos também não é nada popular. Tem uma medida de impopularidade muito grande. Então o Estado adota de cara duas medidas impopulares aqui que são muito significativas para essa política econômica ortodoxa. Bernardo, era necessário adotar essas medidas? De certa forma, sim. Era necessário contornar a inflação. A inflação era problemática. Não tinha como deixar a inflação galopar no nível que ela galopava. No entanto, a forma como o Estado vai lidar com isso vai tornar essa política econômica extremamente impopular. Uma política econômica extremamente impopular que a gente observa nesse contexto aqui.